E vamos a São Paulo. O jornalista Florestan Fernandes Júnior vai conversar com o filósofo e professor Vladimir Safatli. Boa noite, Florestan. Boa noite, Guilherme. Eu estou aqui com o Vladimir Safatli, que é filósofo e professor da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, acabado aí, encerrado o primeiro turno, agora os candidatos procuram apoios e estão aí tentando aumentar a sua capacidade de ampliar os votos. O senhor acha que a Marina tende a ficar neutra como ficou na eleição passada ou dessa vez ela deve apoiar um dos candidatos? Olha, é difícil saber o que passa no interior da coalizão dela, porque é uma coalizão muito heteróclita, né? Você tem pessoas que estavam organicamente ligadas ao governo até bem pouco tempo, com vários setores do PSB. Você tem outros que estavam ligados ao tucanato durante muito tempo, como, por exemplo, o PPS. Então, é muito difícil agora, nesse momento, imaginar o que pode acontecer. Ela pode tomar decisões, assim, pessoais, né? Que não necessariamente vão ser as decisões dos partidos da coalizão. O senhor acha que o apoio de Marina pode mudar a situação de um candidato? Olha, mudar talvez não, mas com certeza não é um apoio relevante. Quer dizer, você vai complexificar o oponente, o trabalho do oponente, com certeza, né? Pelo que o senhor viu nas últimas eleições, existe diferença nesse segundo turno para os outros dois embates que o PT teve com o PSDB? Olha, eu diria que não. E eu acho que essa é, de fato, a tristeza da política brasileira. A gente está numa paralisia. Ou seja, faz 3 eleições que são basicamente os mesmos figurantes, os mesmos atores, desempenhando mais ou menos os mesmos papéis, colocando mais ou menos as mesmas questões, certo? Quer dizer, você pode imaginar o que vai ser daqui a 2 semanas, já tem todo o script montado. Então vem o novo escândalo de corrupção no governo, que vai ser aproveitado. Aí vem os embates do governo com a oposição, de oposição dizendo que vai desmontar, o governo dizendo que vão desmontar os programas de serviço social, a oposição tentando mostrar que não é bem assim. Ou seja, em última instância, eu diria que há uma cena originária assim, da política brasileira, e a cena originária é essa. Você tem esses 2 partidos que de longe, com certeza, não conseguem mais representar os anseios de mudança do país, certo? E, no entanto, você não consegue produzir nenhuma nova força. Não tem, então, possibilidade de uma terceira via? Olha, ficou claro com a Marina que não há espaço para a terceira via no Brasil. Agora, não há espaço em que sentido? No sentido de que um país com o nível de desigualdade brasileiro, com o nível de conflito de classe brasileiro, dizer que não existe antagonismo, que há um espaço, como por exemplo ela queria falar, olha, um lugar onde o Chico Mendes e o Banco Itaú conseguem andar de mão dadas, isso de fato não existe. Quer dizer, a população ela teve muita consciência de que ela foi muito sensível a esse discurso de antagonismos econômicos. Agora, eu insistiria que, por exemplo, o PT já não consegue representar mais aquilo que ele deveria representar. Certo? E, no entanto, você também não tem nenhuma outra força que consegue colocá-lo contra a parede nesse ponto. Porque, bem, é muito interessante, por exemplo, agora o que você tem do lado do PSDB agora? Você tem uma coisa que é muito parecida com o que aconteceu, sei lá, na Copa do Mundo, quando você teve todas aquelas catástrofes e na hora de chamar uma novidade, você chamou o Dunga. Né? Então, ou seja, você chama basicamente os mesmos atores, né, dos mesmos processos, sem nenhuma autocrítica. Isso é uma coisa completamente impressionante. Certo? Porque, por exemplo, sei lá, você pega a história da Inglaterra, então tinha os conservadores, o John Major perde a eleição. Quando aquele que vai vir no seu lugar vai tentar ganhar uma eleição, ele não traz as mesmas pessoas, ele não usa o mesmo discurso, ele tenta mudar o discurso, nem que seja retoricamente. Agora, no Brasil, nem isso você consegue fazer. Você não consegue nem modificar retoricamente o seu discurso. É uma coisa impressionante. Então, você acha que esse segundo turno vai ser uma repetição do que já vem ocorrendo? Não, em larga medida, sim. Quer dizer, o que não significa que a gente saiba de antemão qual vai ser o resultado. Mas eu diria, toda a pantomima, né, dos lados vão ser basicamente os mesmos. Entendeu? Porque você não consegue, é muito impressionante, nenhum deles consegue fazer alguma espécie de autocrítica. Agora, quem sai na frente no primeiro turno tem mais chance no segundo? Isso normalmente é o que ocorre, né? Normalmente é o que ocorre, porque a princípio você consegue, de uma maneira ou de outra, fazer com que a população tenha tendência a olhar você como tendo mais força, né? Agora, é muito provável que quem ganhar essa eleição vai ganhar com uma diferença muito pequena.
né? Ou seja, nós voltamos a uma situação que é um pouco uma situação também meio basilar da sociedade brasileira, que é uma sociedade radicalmente dividida. O Brasil é uma sociedade radicalmente dividida em dois, né? E não só questões de classe, quer dizer, mesmo no interior das classes você percebe uma divisão ideológica clara. Então, acho que isso vai ficar muito claro daqui para frente. Professor, daqui a pouco a gente volta para falar sobre as pesquisas eleitorais e também sobre as composições na Câmara e no Senado. É com você, Guilherme. Obrigado, Florestan, e até já então.